vai ver o assunto de matriz, foi um assunto que a gente já iniciou em sala de aula, que, no entanto, algumas pessoas faltaram, então vai servir também como revisão para os que viram e de explicação para quem não viu ainda, certo? Então, matriz, ela determina os valores de uma tabela. Então, todo número que está dentro de uma matriz, ela vem de uma tabela, certo? E a matriz, ela pode estar representada através de parênteses e através de colchetes, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é através do tipo de matriz, como identificar o tipo de matriz. O tipo de matriz, ela é colocada através da quantidade de linhas pela quantidade de colunas. Então, ela é representada de M por N, onde M é a quantidade de linhas e N é a quantidade de colunas. Então, a gente identifica cada uma dessas matrizes dessa forma. Pegando o primeiro exemplo aqui, a gente tem uma matriz onde tem duas linhas. Então, eu coloco aqui, ó, o 2. Como eu digo 2 por a quantidade de colunas, eu boto um X separando a quantidade de linhas da quantidade de colunas. Então, eu tenho 2 por quantidade de colunas, 2 também. Então, essa matriz aqui, ela é chamada de matriz, ela é do tipo 2 por 2. Nesse exemplo aqui abaixo, então eu tenho 1, 2, 3 linhas. Então, ela é 3. Sempre a gente conta primeiro a quantidade de linhas para depois contar a quantidade de colunas. Então, aqui, ó, 1, 2, 3 também. Então, essa matriz aqui, ela é do tipo 3 por 3. 3 linhas, 3 colunas. Aí, agora, esse exemplo aqui. Qual a quantidade de linhas que eu tenho aqui? 1. Ela é 1 por quantidade de colunas. 1, 2, 3. 3. A gente tem que lembrar que a quantidade de linhas a gente vê na horizontal, a gente conta na horizontal e a quantidade de colunas na vertical. Então, 1 por 3. A matriz que tem apenas uma linha, ela também é conhecida como matriz linha. Então, essa matriz aqui, ela é conhecida como matriz linha, por ela ter apenas uma linha. Já essa daqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 linhas e apenas uma coluna. Então, ela é a matriz, ao contrário dessa daqui, ela é a matriz 3 por 1. Ela aqui tem apenas uma coluna. Quando ela tem apenas uma coluna, ela também tem uma definição diferente, que no caso seria a matriz coluna. Da mesma forma que a matriz que tem apenas uma linha, ela é conhecida como matriz linha, a matriz que tem apenas uma coluna é conhecida como matriz coluna. Então, mais uma identificação que a gente precisa saber é a matriz quadrada. Uma matriz ela é quadrada quando a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Então, a gente já viu como é que a gente identifica os tipos de matrizes. Então, aqui, ó, botei 2 exemplos. Então, essa primeira matriz, como a gente já viu, é uma matriz 1, 2 por 2 colunas. 2 por 2. Então, o número de linhas dessa matriz é igual ao número de colunas dela. Então, ela é uma matriz quadrada. Essa daqui é uma matriz, coloca aqui embaixo, 3, de 3 linhas, ó, por 1, 2, 3 colunas. Então, ela é uma matriz 3 por 3. A quantidade de linhas e de colunas é igual. Então, ela é uma matriz quadrada, certo? É igual então, essa. Matriz 5 por 5, 6 por 6. Se a quantidade de linhas e colunas forem iguais, matriz quadrada. Também. Matriz identidade. A matriz identidade, ela é formada por uma matriz onde na diagonal principal dela é formada por números 1 e os restantes dos elementos seriam 0. Então, o que é diagonal principal e o que é diagonal secundária? Já que a gente precisa saber dessas duas informações. Então, diagonal principal é uma matriz onde os elementos, aqui ó, diagonal principal, ela parte do primeiro elemento da matriz. No caso, quando a gente fala em diagonal, ela pega um canto, um vértice, liga um vértice ao outro. Aqui seria quase a mesma coisa. Então, eu pego o primeiro elemento da primeira linha,
até o último elemento da matriz. Então aqui, ó, a diagonal principal seria essa daqui. Já no segundo exemplo, eu tenho aqui, ó, o primeiro elemento, que é do primeiro canto de cima, até o último elemento de baixo. Então, esses elementos aqui que eu circulei, eles formam a minha diagonal principal. A diagonal secundária, anotando aqui em outra cor para ficar mais evidente, seria a diagonal contrária à diagonal principal. Então, ó, se eu peguei e circulei dessa forma, a secundária seria essa daqui, certo? E nessa daqui, ó, seria o último elemento da primeira linha, chegando até o primeiro elemento da última linha. Então, formando dessa forma aqui. Então, de novo, matriz identidade, a diagonal principal dela é formada por números uns. Então, ó, diagonal principal com 1. Diagonal principal só tem 1. E os demais elementos, zeros. Então, isso é uma matriz identidade. E por último, aqui por enquanto, a matriz nula, que a matriz nula é uma das mais fáceis de se identificar, que no caso é uma matriz formada apenas por elementos zeros, independente do tipo, se ela é quadrada, se ela não é quadrada, ela vai estar formada apenas por números zeros. Tenho aqui essa matriz que é 2 por 2, só tem elementos zero. E tenho essa matriz aqui 2 por 3, que também é formada apenas por números zeros, ok? Então, por enquanto é isso. No próximo vídeo eu faço mais uma explicação da continuidade de matriz. Obrigada.